Olá, queridos irmãos e amigos, nossos votos de muita paz. É uma grande alegria e um grande prazer estarmos mais uma vez, todos nós, estudando o livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O capítulo é o 27 e o título é Liberdade em Jesus. Convidamos a todos para, nesse momento, agradecermos a Deus. Querido Pai, nós te louvamos e te bendizemos pelas dádivas que tem dado para cada um de nós. Passamos todos momentos bons, momentos não tão bons, mas todos nós tivemos a força, a coragem e o bom ânimo, Senhor, de seguirmos adiante, rumo à nossa própria evolução. Porque estamos aprendendo de que o Senhor jamais nos abandona, jamais nos abandonará, que estará sempre conosco. Porque Jesus tem nos ensinado de que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Por tudo isso, Pai amantíssimo, a nossa eterna gratidão. Que assim seja. Vamos então à leitura. Primeiro temos as palavras de Paulo de Tarso, quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 5 e versículo 1. Ele diz assim: Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo da escravidão. Sobre isso discorre Emmanuel. Disse o apóstolo Paulo com indiscutível acerto que, aspas, para a liberdade, Cristo nos libertou, fecha aspas. E não são poucos aqueles que, na opinião terrestre, definem o Senhor como sendo um revolucionário comum. Não raro, pintam-no à feição de petroleiro vulgar, ferindo instituições e derrubando princípios. Entretanto, ninguém no mundo foi mais fiel cultor do respeito e da ordem. Através de todas as circunstâncias, vemo-lo interessado, acima de tudo, na lealdade a Deus e no serviço aos homens. Não exige berço dourado para ingressar no mundo. Aceita de bom grado a infância humilde e laboriosa. Abraça os companheiros de ministério, quais se mostram, sem deles reclamar, certidão de heroísmo e de santidade. Nunca se volta contra a autoridade estabelecida. Trabalha na extinção da crueldade e da hipocrisia, do simonismo e da delinquência, mas em momento algum persegue ou golpeia os homens que lhe sofrem o aviltante domínio. Vai ao encontro dos enfermos e dos aflitos para ofertar-lhes o coração. Serve indistintamente. Sofre a incompreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança. Não espera recompensa, nem mesmo aquela que surge em forma de simpatia e entendimento nos círculos afetivos. Padece a ingratidão de beneficiados e seguidores, sem qualquer ideia de revide. Recebe a condenação indébita e submete-se aos tormentos da cruz sem recorrer à justiça. E ninguém se faz mais livre que ele, livre para continuar servindo e amando através dos séculos renascentes.
Ensinou-nos também, assim, não a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, mas que verte, sublime do cativeiro consciente, as nossas obrigações diante do Pai excelso. Nas sombras do eu, a liberdade do faço o que quero, frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Assimilemos do Mestre o senso da disciplina. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Apenas através do dever retamente cumprido, permaneceremos firmes, sem nos dobrarmos diante da escravidão, que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência de nossos próprios desejos. Essas, então, foram as palavras que discorreu o espírito mentor de Chico Xavier, Emmanuel, a respeito das palavras de Paulo de Tarso, onde ele intitulou Liberdade em Jesus. Vamos juntos, então, seguir nesta pequena jornada, mas de grande e imenso aprendizado para cada um de nós. Vamos conversar algumas coisas sobre o pensamento de Emmanuel. Aqui ele nos apresenta Jesus sobre um outro aspecto, né? Falando de que Jesus não foi assim recebido com glórias e vitórias, o que deveria ser, porque ele era o Messias, mas para ele ser visto como Messias demorou muito tempo. Ele teve que trabalhar muito. Na verdade, ele teve que morrer daquela forma, dando a sua vida, né? Morrer no corpo físico para depois ressurgir nimbado de luz. Porque aqui ele diz: não poucos foram aqueles que, na opinião terrestre, definem o Senhor como revolucionário comum. E isso é verdade. Muitos da época, os poderosos da época, os romanos, né, aqueles que comandavam tudo, à época do Cristo, achavam que ele era mais um revolucionário, mais um louco que havia aparecido, né, e que veio dizer que era filho de Deus. Não raro pintam-no a feição de petroleiro vulgar, ferindo instituições e derrubando princípios. Mas, na verdade, Jesus foi o mais fiel cultor do respeito e da ordem. Nunca feriu a instituição alguma, muito pelo contrário, sempre a respeitou. Respeitou o próprio César. Ele não disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus? Então, isso mostra o respeito que ele teve para com todos. Através de todas as circunstâncias, vemos-lo interessado, acima de tudo, na lealdade de Deus e no serviço dos homens. Jesus nunca declinou do trabalho, porque o trabalho é evolução, o trabalho é progresso. Nunca declinou dos serviços da oração, do entrar em sintonia com Deus, estar ali orando a Deus, ser leal a Deus, porque ele sempre repetia que ele tudo o que fazia era em nome do seu Pai, do nosso Pai Celestial. Não exigiu berço dourado para ingressar no mundo, ao contrário, ele mesmo falou que ele não tinha uma pedra para reclinar a cabeça. Ele aceita de bom grado a infância humilde e laboriosa, a infância em que brincava nas montanhas, corria com seu primo João, o Batista, né? E com outros seus amigos. Também deu muitos sustos na sua mãe, Maria. Então, teve uma infância muito simples,
mas muito feliz. Ele abraça os companheiros de ministério como eles são, não exige que eles sejam melhor. Afinal, Jesus foi escolhendo o seu ministério, ele foi escolhendo aonde? Entre os doutores da lei? Entre aqueles que eram os sacerdotes? Não, ele foi escolher entre os pescadores. Não foi assim que ele começou? Foi. Então ele pegou homens simples, homens muito simples, incultos inclusive. Então ele não reclamou certidão de heroísmo, de santidade, de cultura, nada. Ele disse: eu os farei pescadores de homens. Nunca se volta contra a autoridade estabelecida, como falamos anteriormente, né? Ele perguntou, ele tinha uma moeda, quando foi indagado sobre César, e ele disse: de que lado há? Esta moeda tem dois lados. Então, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Dizendo assim que deveríamos respeitar as coisas da terra. Foi isso que Jesus nos ensinou. Nunca nos colocou, nunca nos ensinou de forma alguma que fôssemos nós, seus seguidores, que fôssemos contrários às coisas da terra, às coisas da vida, que são necessárias ao nosso viver, que fazem parte do cotidiano da vida aqui no planeta. Mas sempre nos orientou o melhor. Trabalha na extinção da crueldade, da hipocrisia, né? Da diligência, em momento algum persegue ou golpeia os homens que lhe sofrem o aviltamento, o aviltante domínio. Jesus nunca se colocou contrário ao seu sofrimento, àqueles que lhe fizeram sofrer, nunca. Ele vai ao encontro dos enfermos, dos aflitos, lhes oferta o coração, é generoso, é bondoso, fala da boa nova, abençoa aquelas pessoas, orienta encarnados e desencarnados. Esse é o nosso mestre. Ele serve indistintamente e não escolhe a quem está servindo. Isso é importante. É exemplo para nós. Jesus é o maior exemplo para todos nós. Será que nós servimos indistintamente? Será que nós vamos ao encontro dos enfermos, dos aflitos e lhes ofertamos o coração? Falamos de coração para coração? Será que nós damos o que há de melhor dentro de nós? Não precisamos ter a bolsa recheada de moedas, mas nós precisamos ter um equilíbrio dentro de nós, uma força dentro de nós, uma coragem dentro de nós, a confiança de que Deus está conosco, a confiança de que o próprio Cristo nos guia os passos, para que então nós possamos seguir adiante e então fazermos o nosso trabalho em prol de tantos que necessitam, de todas as pessoas que muitos nos buscam ou somos chamados a servir. Ele fala também que Jesus sofreu muito em compreensão alheia, mas que sempre procurou ajudar com maior segurança. Nunca esperou recompensa de ninguém, nem mesmo aquela que surge em forma de simpatia, de entendimento em círculos afetivos. Às vezes, nós fizemos uma coisa mínima mesmo. E nós temos um ciclo de amigos que nos querem bem, e às vezes nós esperamos, quem sabe, uma recompensa, olha, uma palavra, olha, você foi bem, como é que ficou, como é que se faz, você pode repetir, e nós sentimos-nos, entre aspas, um tanto orgulhosos daquilo. Então, mas Jesus não tinha isso, com ele não tinha isso. Não esperava recompensa nem do círculo dos seus amigos. Quem eram os seus amigos? Os seus amigos partiram de Pedro e de todo o seu apostolado, de todo o seu ministério, e os familiares desse,
a esposa de Pedro, a sogra e os filhos e todos que ali estavam, mas nunca ele esperou um obrigado. Ele padece a ingratidão de beneficiados e seguidores, mas nunca teve uma ideia de revide. Um pensamento nunca lhe passou à mente. Mas nós, será que não nos passa um pensamento de mágoa? A mágoa é um revide. Será que não nos passa um pensamento? Ele recebe uma condenação indébita e submete-se aos tormentos da cruz sem recorrer à justiça. Quando nós compreendemos, lemos, ouvimos pessoas que estudam verdadeiramente a doutrina espírita, que estudam o cristianismo, vimos que Jesus não revidou quando foi levado de uma forma indevida aos tormentos da cruz. Mas ele se fez cumprir o que estava escrito. E ninguém se faz mais livre do que ele, livre para continuar servindo e amando através dos séculos renascentes. E também ele nos diz que ficaria conosco até a consumação dos séculos. E nós contamos com isso. Contamos que Jesus nunca se aparta de nós, porque é o nosso caminho, nossa verdade, nossa vida. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ensinou-nos assim, não a liberdade que explode as nossas paixões indomesticadas, as paixões nossas paixões humanas, mas a que verte, sublime do cativeiro, consciente as nossas obrigações diante do Pai Excelso. Todos nós viemos para servir. Servir é maravilhoso, servir nos faz feliz, servir nos alegra, nos conforta, servir aos demais, seja com quem for, seja onde for e para quem for. Fazer o bem, praticar o bem, é o bem que nos faz bem. É uma alegria e é um prazer. Nós ficamos muito felizes quando servimos, pelo ato simples de servir. É uma questão de prazer interior. É uma questão de estarmos seguindo o exemplo de nosso Senhor. E é Ele que nos ensina. E ele diz aqui, Emmanuel, uma frase muito importante. Nas sombras do eu entre aspas, a liberdade do faço o que quero, entre aspas também. Frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. Quer dizer, nas sombras da minha inferioridade, então nas sombras do eu, da liberdade do faço o que quero, porque sou livre, faço o que quero, frequentemente nós criamos uma desordem interior, criamos uma desordem emocional, criamos uma desordem que chega a ser um desequilíbrio espiritual, psicológico, que afeta todo o nosso organismo e acaba afetando, então, os nossos órgãos físicos. Acabamos por adoecer. Porque nós não seguimos a rotina do amor. Não seguimos alguns princípios para se ser feliz, para vivermos bem. Então, essa frase é muito importante. Nas sombras do eu, a liberdade do que quero, a liberdade do faço o que quero. Frequentemente cria desordem, favorece a loucura. Sabe quando nós saímos sem pensamento indevido? Quem é que pega um carro e diz assim, eu não sei onde vou, mas eu vou. Não sei onde quero chegar, mas um dia vou chegar. Então não há uma desordem de pensamentos, uma desordem de sentimentos, uma desordem porque não há um propósito, não há algo para se seguir e para se achegar. E isso pode nos adoecer.
E nós ficamos assim muito vulneráveis também para as obsessões, para intuições negativas, para a fragilidade das nossas emoções espirituais. Tornamo-nos vulneráveis. Isso é importante que possamos meditar. Diz assim, seguindo: na luz do Cristo, a liberdade do devo servir, entre aspas. Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir, entre aspas, gera o progresso e a sublimação. Ora, é uma grande verdade. Se trabalhamos à luz do Evangelho do Cristo, isso gera em nós uma liberdade consciente, uma liberdade daquele que sabe o que faz, daquele que sabe o que vai fazer, o que ele precisa fazer para o seu bem e para o bem do próximo. Isso gera o quê? Isso gera progresso, sublimação do ser, sublimação da vida, porque entra em sintonia com as sublimações de todos aqueles que geram o bem em toda a Terra, porque tudo reverbera. O amor reverbera o amor, a mágoa reverbera a mágoa, o ódio reverbera o ódio. Então, estamos todos interligados, meus amigos, todos interligados. Por isso, o interessante é que onde estivermos, façamos o bem, pelo menor que seja, da forma que nos for a melhor, façamos o bem. E ele continua dizendo: assimilemos do mestre o senso da disciplina. Esta é uma palavrinha-chave para nós que somos ou tentamos ser estudantes da doutrina espírita. Certa feita, nos ditos de Francisco Cândido Xavier, estava conversando com o espírito de Emmanuel, e Emmanuel falou a ele que iria lhe dar umas regras muito importantes para ele seguir na sua vida de médium trabalhador a serviço de Jesus. E Chico era uma pessoa muito simples, era muito jovem, então sempre andava com os pedaços de papel. Não era folha como nós conhecemos, não. Ele tinha um lápis, um pedaço de lápis, e ele tinha assim, aqueles papéis de pão, que se liava o pão antigamente, ele tinha uns pedaços daquele. E diz que então Emmanuel disse: escreve aí. A primeira palavra é disciplina. E ele escreveu e ficou olhando para que Emmanuel dissesse a outra. E a outra, ele disse, é disciplina. E a outra é disciplina. Se você mantiver disciplina, disciplina, disciplina em sua vida, então você irá vencer. E esse exemplo fica para nós. É fácil? Não, não é fácil. É possível? É possível. Todos nós podemos fazer. Todos nós temos capacidade para fazer. Claro que cada um de nós tem o seu momento de ressurgir para uma atividade, para fazer algo de bom para si e para o outro. Mas veja, assimilemos do mestre o senso de disciplina. Jesus, o mestre dos mestres, o ser mais perfeito que pisou na terra, tinha o quê? Que Emmanuel ensinou a Chico: a disciplina. Que sirva também para nós essa lição. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Nós, quando criança, não gostávamos muito de obedecer. A maioria de nós, criança é assim, né? O adulto quer que ela, entre aspas, obedeça, e ela não entende exatamente o que é, e normalmente não segue aqueles preceitos da obediência. Mas nós, que conhecemos já hoje, já adultos, se quisermos sermos livres, aprendamos a obedecer. Não é a ordem que nossos pais davam para nós e nós damos aos nossos filhos,
ou nossos filhos a seus filhos. Não, é a questão de liberdade. Que liberdade é essa? É a liberdade espiritual. É a liberdade interior. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Aprendamos a obedecer os desígnios da vida, a aceitar a vida como a vida se nos apresenta, não nos revoltarmos com ela. Muitas vezes, nós queremos uma coisa, tentamos de várias maneiras, mas não é para aquilo. A vida nos oferece outra. Então, muitas vezes, acreditamos por experiência própria que o interessante é dizer, então, Senhor, é assim que é para ser? Que assim seja, então. Vamos fazer do seu modo, porque do meu modo não deu muito certo. Isso acontece com muitas pessoas. Então, sejamos obedientes, entre aspas, essa obediência, aquilo que a vida nos oferece. Vamos lutar, vamos esperançar, vamos trabalhar, vamos fazer o nosso melhor. Mas você que me ouve, você que escuta a palavra do Evangelho, você que estuda, sabe do que estou falando. Há momentos em que nós precisamos declinar de nós mesmos e ouvir o nosso interior, ouvir a resposta que Deus tem para cada um de nós. E ele encerra dizendo: apenas através do dever retamente cumprido permaneceremos firmes, sem nos dobrarmos diante da escravidão, a que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência de nossos próprios desejos. Veja que esta escravidão que ele fala é a escravidão que nós mesmos nos colocamos. Podemos iniciar lembrando que somos imortais, que somos espíritos eternos, que temos centenas e centenas de memórias dentro de nós, de insights, de passagens que nós já tivemos, e que muitas delas escravizamos ao outro, escravizamos a nós mesmos. Escravizar a nós mesmos como? Escravizar no orgulho, escravizar na vaidade, escravizar na luxúria, escravizar na falta da caridade, na falta do perdão, escravizar odiando e não amando, em todos os sentimentos que sejam negativos, não auxiliar as pessoas, estamos escravizando a nós mesmos, ninguém nos escraviza mais. Na verdade, ninguém nunca nos escravizou. Não falamos da escravidão, pelo qual muitos de nós já podemos até ter passado em outros momentos encarnatórios. Mas falamos da escravidão interior. A escravidão interior, ela é colocada por nós, meus amigos. Somos nós que nos amarramos interiormente. Somos nós que nos escravizamos. Nós temos que parar de culpar o outro, seja ele quem for, mas pararmos de culpar o outro. Somos nós que muitas vezes deixamos de tomar nossas próprias decisões. Então, Emmanuel, hoje, Liberdade em Jesus, nos deixou um texto muito bom para reflexão. Um texto que, se quisermos, nós poderíamos nos alongar, mas tenho certeza que os irmãos vão tirar as suas próprias conclusões, né? Talvez lendo o próprio livro, há tantas formas de lermos boas obras hoje em dia. Quem sabe sigam-nos com a própria leitura, ouçam-na outra vez e façam as suas próprias reflexões também. Mas, nesse momento, fica o convite para a liberdade, para que possamos nos libertar de tantas amarras, de tantos grilhões que nós temos ao longo do tempo. Que possamos sair de nós mesmos e ir ao encontro do nosso eu superior, do nosso eu mais amigo, do nosso eu mais compreensivo, do nosso eu mais feliz, do nosso eu aceitando a vida como a vida nos oferece,
sem cruzar os braços, sempre estender os braços, abrir os braços e as mãos, ir ao encontro da própria vida, mas tornando-nos mais dóceis, servindo sempre com Jesus, tendo a liberdade com Jesus, libertando-nos do nosso interior. Lembramos do que ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, porque o meu jugo é leve e é suave. E esse é o nosso querido Jesus, que está aí para cada um de nós. Fica o convite. Nós vamos juntos, então, agradecer. E nós aqui, particularmente, agradecemos a presença de você que está do outro lado, que nos ouve agora, que nos ouve mais tarde, que nos ouve daqui a um ano, não importa. O importante é que a mensagem do Cristo seja levada adiante. Muito obrigada pela companhia e pela presença. Agradeçamos então. Querido Mestre Jesus, nesse momento, rogamos, Senhor, que derrame sobre nós os eflúvios curativos do amor e da paz. Agradecemos também, Senhor, a presença dos nossos anjos de guarda, mentores, amigos, todos que em vosso santo nome nos acompanham e acompanham a cada um de nós que se faz presente nesse momento. Por tudo isso, Senhor, o nosso amor e o nosso muito obrigada. Graças a Deus. Até breve, meus amigos. Até breve.